Olá, galerinha! Eu sou a professora Roberta. Hoje eu tô aqui para falar da importância das plantas. Por que a gente estuda morfologia, anatomia, fisiologia? Por que a gente tem que preservar as plantas? Porque elas são essenciais aos seres vivos. Então eu ficaria aqui falando horas e horas sobre a importância das plantas. Mas eu vou fazer um resumão aí, dar uma relembrada para vocês de alguns pontos importantes aí na questão da importância das plantas. Então, pessoal, as plantas, eu vou deixar a alimentação para o final, que é o primeiro que a gente lembra, né? Mas ela tem uma importância que dela nós fazemos o papel que a gente usa, né? A madeira para fazer móveis, né? Para fazer até moradias mesmo. A gente faz o biocombustível aí, a gente faz o biocombustível da cana-de-açúcar, do milho, da soja, da mamona, né, que é utilizado aí nos automóveis. As plantas elas fornecem um conforto térmico, né? Se a cidade, quanto mais arborizada é a cidade, melhor vai ser, né? Então, além de diminuir os ruídos, ela promove um conforto térmico. Ela altera o regime de chuvas, né? Então, as plantas são essenciais nesse aspecto. As plantas também, elas, por exemplo, a seringueira nos fornece aí o látex para fazer a borracha, que é muito utilizada aí, né, pela indústria, né? O algodão nos fornece fibra, né? Fibra para fazer roupa mesmo, né? Então, fibra têxtil. Se a gente for pensar aí, pessoal, as plantas, além dessa questão, e tem também a questão industrial, tem a questão de produção de cosméticos, né? Que vários têm o princípio ativo de plantas aí. É, produção também de perfumes, tá? E algumas plantas, pessoal, são plantas bioativas, aquelas que exercem algum efeito sobre o outro ser vivo. Eu vou fazer uma aulinha só sobre plantas bioativas, que elas são muito importantes, né? Então eu tenho as plantas que são medicinais, que são utilizadas desde a antiguidade aí, e desde que usadas na forma correta, elas promovem algum efeito de melhora ou cura de algum tipo de doença. E vários remédios aí que a gente utiliza hoje em dia, né? Não só a homeopatia, mas a holopatia utiliza algumas plantas como princípio ativo, né? Eu tenho plantas também bioativas que são inseticidas e ou repelentes. Então, na agricultura orgânica, por exemplo, eu combato algumas pragas com plantas. Então, eu posso utilizar, fazer algum tipo de preparado aí com alguma planta para afastar os insetos ou matar os insetos, tá? Então, eu tenho também as plantas. Algumas são criadoras de habitat, elas servem de refúgio para os animais, né? As plantas podem também, algumas bebidas aí que a gente toma, utiliza aí, são feitas de plantas, né? Como o vinho, que é feito da uva, a cachaça da cana-de-açúcar, né? A gente aproveita todas as partes praticamente da planta, né? Tem planta que a gente vai utilizar o caule, como a cana-de-açúcar, né? Que é um colmo. Tem algumas que você vai utilizar a raiz, como a mandioca, beterraba, batata doce. Tem algumas que você vai usar o caule também, eu esqueci da batata inglesa, né? Que é um caule subterrâneo. Tem algumas que você vai utilizar a folha, né? As hortaliças que a gente utiliza aí para salada, né? Tem algumas que a gente vai utilizar a flor, fruto, semente, né? Então você praticamente utiliza todas as partes das plantas, de algumas plantas, né? E pessoal, se a gente for pensar aí na nossa alimentação, desde que a gente acorda, a gente come alguma planta ou derivar ou algum tipo de derivado dessa planta. Então a gente se alimenta de planta direto ou indiretamente. Por exemplo, se eu for comer, acordar e tomar um cafezinho, é de uma planta. O pão vem do trigo, o pão de queijo, o polvilho vem da mandioca, né? Depois eu vou almoçar, o óleo de origem vegetal pode ser de soja, milho, canola, girassol. Depois eu vou refogar o alho, a cebola, que são plantas muito importantes, né? Por exemplo, o alho, além de fungicida, bactericida,
Ele é uma planta bioativa bem interessante, né? Utilizada para tanto por nós, como utilizado como também inseticida. Ela é um ótimo inseticida para as culturas, né? O alho, então a cebola são plantas medicinais. O arroz, feijão também são plantas muito nutritivas, né? A gente vai fazer um molho com chuchu, com abóbora, alguma coisa que é uma planta. Aí eu vou comer uma carne. Você vai falar, professora, mas carne não é de origem vegetal. Mas o que, que o gado come, né? Geralmente os animais comem ração, que a maioria das vezes é feita com algum tipo de planta, né? E aí eu vou tomar depois, então, um suco de laranja, um suco de abacaxi, né? Até o próprio guaraná, né? Que é feito aí do fruto do guaraná. Então, pessoal, a gente viu aqui em pouco tempo que elas têm uma importância fundamental para nós, né? E para todos os seres vivos. Outra coisa importante que é a questão da produção de oxigênio. Na fotossíntese, ela libera oxigênio, né, e absorve gás carbônico. Esse gás carbônico ele é absorvido para ser fixado e produzir uma molécula de glicose. Então, produzir sua fonte de energia, que depois vai servir de fonte de energia para os outros seres vivos, porque ela é uma produtora, então ela fica ali na cadeia alimentar de uma forma que vem o consumidor primário, depois o consumidor secundário se alimenta do primário, e então por ela ser autótrofa e produtora de seu próprio alimento, ela gera também esse alimento como forma de energia para os outros seres vivos. Então, ela absorve uma grande quantidade de gás carbônico, principalmente nessa fase aí de crescimento dela. Então, ela tira esse gás carbônico da atmosfera, que a gente sabe que o excesso de gás carbônico acaba aumentando o efeito estufa, né? Então, pessoal, essa era a minha dica de hoje. Algumas coisinhas importantes aí sobre as plantas. Tchauzinho, até a próxima aula.